Vamos lá, pessoal, o exercício aqui da FUVEST de Física vai falar o seguinte, ó. Uma barra de zinco e uma barra de alumínio têm o mesmo comprimento a temperatura de 0 graus Celsius. A 150 graus Celsius, seus comprimentos diferem de 0,3 centímetros. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do zinco é igual a 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e o do alumínio vale 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O comprimento das barras a 0 graus Celsius é igual a... Então tá, ele quer descobrir qual que era o comprimento inicial que essas duas barras tinham. Beleza. Sempre que falar de barra, a gente está falando de aumento linear, tá? Ele não aumenta nem em duas nem em três dimensões, só em uma. Então, o aumento linear, que é o ΔL, é sempre igual ao comprimento inicial, L0, vezes o coeficiente linear, alfa, vezes a variação de temperatura, certo? Isso para qualquer objeto linear. Nesse caso, ele falou que são dois objetos diferentes, né? Uma barra de alumínio e uma barra de zinco. Então eu vou escrever duas equações diferentes. Um que eu vou chamar de ΔLZ, que é o da barra de zinco. Ele tem L0, que é o mesmo comprimento para as duas, o alfa do zinco, que é diferente, e a variação de temperatura, que também vai ser a mesma para as duas barras. E o ΔLA, que é o do alumínio, que também é L0 vezes o alfa do alumínio vezes a variação de temperatura. E ele disse mais uma coisa. Ele disse que depois de aquecido a 150 graus Celsius, os comprimentos diferem de 0,3 centímetros. O que isso significa? A variação de comprimento de um menos a do outro dá 0,3 centímetros, certo? E quem que aumentou mais? Bem, quem aumentou mais é quem tem o maior coeficiente, que nesse caso é o zinco. Então eu sei que o ΔL do zinco, que é o quanto ele aumentou, menos o ΔL do alumínio, tem que ser 0,3 centímetros. Ou, colocando tudo em metros, né, como a gente geralmente faz conta, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Por que menos 3? Porque se fosse 3 centímetros, seria vezes 10 a menos 2. Como eu tenho mais uma casinha decimal aqui, fica vezes 10 a menos 3 metros. Tá bom. Eu vou reescrever agora realmente com as equações inteiras, subtraindo. Vou fazer essa equação de cima menos essa equação de baixo e igualar isso a 3 vezes 10 a menos 3. Vamos lá. Então vai ser L0 vezes o alfa do zinco vezes o ΔT menos a equação de baixo, L0 vezes o alfa do alumínio vezes o ΔT. Tudo isso é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros nesse caso, né? Beleza. Observe o seguinte, eu tenho L0 e ΔT aqui, tenho L0 e ΔT aqui. Então eu posso deixar esses dois em evidência. Fazendo L0 vezes ΔT, tudo isso vezes alfa Z menos alfa A, que é o que sobrou aqui e aqui, com o sinal de menos que estava entre eles, correto? Fecha parênteses. Isso igual a 3 vezes 10 a menos 3. Agora que eu já esquematizei qual vai ser a equação que a gente vai usar, vou colocar os valores que ele já deu. Então, o L0, que é o que eu quero descobrir, que é o comprimento inicial que eles tinham. A variação de temperatura é 150. Por quê? Foi de 0 até 150, então vai ser 150. Vezes o alfa Z, que é o coeficiente do zinco, é 26 vezes 10 a menos 6, menos o do alumínio, que era 22 vezes 10 a menos 6. Tudo isso igual a 3 vezes 10 a menos 3. Estou fazendo passo a passo para a gente não se perder nessa conta, tá? Vou fazer a subtração que está nos parênteses aqui dentro. Então, L0 vezes 150. 26 menos 22 vai dar 4. Como a base o expoente aqui da base 10 é igual, vou manter ele. Vezes 10 a menos 6. Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 3, que está se mantendo. Beleza. Agora eu vou multiplicar. 150 vezes 4. Então, L0. 150 vezes 4 vai dar 600. Mantenho aqui a base 10 com o mesmo expoente. Vezes 10 a menos 6. Vou deixar um xzinho, né? Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 3. Ok. 600 vezes 10 a menos 6 é pouco útil. Vou deixar isso só como 6.
6 vezes 10A. Como eu tirei esses dois zeros aqui da centena, eu aumentei duas casas, né? Eu posso aumentar duas casas. Menos 6 mais 2 vai para menos 4. Igual a 3 vezes 10 a menos 3. Como eu quero descobrir quanto vale o L0, eu vou passar o 6 vezes 10 a menos 4 dividindo. Então vai ficar L0 igual a 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 6 vezes 10 a menos 4. Vou dividir os números. 3 dividido por 6 vai dar 0,5, porque 3 é metade de 6, né? Vezes 10 elevado a quanto? Como é uma divisão, eu tenho que fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então eu faço menos 3 menos menos 4. Como aqui tem dois sinais de menos, vai ficar positivo, vai ficar menos 3 mais 4, que dá 1. Então a resposta final vai ser 0,5 vezes 10 elevado, deixa eu apagar isso aqui, elevado a 1, certo? Como esse expoente aqui é muito pequeno, eu posso simplesmente escrever o número normal. 0,5 vezes 10 elevado a 1 é 5. Lembrando que a resposta vai ser achada em metros. 5 metros é a mesma coisa que 500 centímetros. Portanto, o comprimento inicial das duas barras, L0, é igual à letra D, 500 centímetros.